Mantém no 18 lá. Isso. Quando ele fala, gente, mas sejam cheios do Espírito, essa ordem, ela significa que o cristão, ela deve estar sob o controle do Espírito Santo, deve ser caracterizada pela plenitude do Espírito, a fim de que possamos experimentar a alegria indizível, que não pode ser expressada, que não pode ser falada, e gloriosa, que provém de Deus. Temos que ser cheios do Espírito Santo para a gente entender o propósito de Deus, porque senão a nossa vida vai ser como aquela casa. Veio aqui, você se sentiu, e hoje infelizmente muitas igrejas, André, têm vivido dessa forma. As pessoas vão, vivem momentos, minutos de um êxtase muito grande, mas elas vão embora, e elas continuam da mesma maneira, porque elas continuam praticando as mesmas coisas. Infelizmente hoje, eu estava ouvindo muito igrejas usando neurolinguísticas, ritmos, toda paramentada, e ela está mesmo mexendo, gente, ó, cabeça, mas não está havendo essa transformação de verdade aqui dentro. E quando o apóstolo Paulo está escrevendo para aquela igreja, gente, não se encha de vinho, não se embriague do vinho, pelo contrário, se encha do Espírito. Está dizendo, gente, não precisa buscar Deus, e Ele tem que controlar a minha vida, a tua vida. Essa ordem que Ele nos dá, e Ele faz um contraste, e isso que é legal. Quando eu entendo que é isso que é examinar a Bíblia, Ele não faz apenas, Ele não dá apenas uma ordem para não beber vinho, mas Ele faz um contraste. E é muito interessante quando você olha dessa forma, você começa a perceber por que ele faz o contraste com o vinho. Ele poderia fazer com qualquer outra coisa, mas Ele faz com o vinho. Essa comparação, esse contraste, que Ele diz, não vos embriaguei com vinho, que há contenda, que há libertinagem. Na minha versão fala contenda, ali libertinagem, mas Ele fala, seja cheio do Espírito, mostra pelo menos dois pontos interessantes. Primeiro, a Bíblia não deixa qualquer dúvida a respeito que embriaguez, que beber é pecado. Pronto, acabou. Tem crente hoje que acha isso normal. Tem gente que vai tomar sua cerveja, vai tomar seu vinho, ele fala assim, não bebe, que não vai prestar, eu sei de onde eu saí. Então ele já faz logo a comparação, gente, ó, para, não mexe com esse trem não, porque onde há embriaguez, há contenda. A gente pode entender que ao escrever esse versículo, o apóstolo afirma de uma forma muito clara, que é incompatível a vida de um homem de Deus, ela ter essa prática do pecado. Aí eu posso abrir. Ele falou da bebida, mas a gente pode falar de tudo, de qualquer coisa que te afasta de Deus, porque a Bíblia diz que o motivo de a gente se afastar de Deus é o nosso pecado. E ele começa a falar exatamente sobre isso. Por que eu estou falando? Porque hoje é ceia, gente. Hoje é dia, o começo, primeira ceia do nosso ano, é dia que a gente fala assim, não, a partir desse ano, aqui dessa ceia, eu preciso ter uma vida transformada. Ele está falando exatamente isso, então ele começa a falar assim, gente, ó, chegou a hora, não dá para praticar a vida de Deus, ela caminhando com a prática do pecado. Não dá. É necessário que haja uma ruptura, um distanciamento disso. É necessário dizer não ao pecado e sim ao Espírito Santo. É necessário quebrar esse controle que nos domina. É necessário se despedir do velho homem, se despir do velho homem, tirar. A pastora Luciana estava falando, eu lembrei muito de domingo passado. Quem lembra que ela estava pregando domingo passado? Quem lembra? O que ela lembra? O que ela ministrou? Algumas pessoas do Odre, lembra? E ela falava sobre o revestir. Revestir é vestir de novo. Ela até falou, eu estou com uma roupa, eu com uma outra roupa por cima, eu estou me revestindo. Aqui ele está falando, gente, é hora de despir do velho homem, é tirar aquilo que hoje nos liga ao mundo, nos liga ao nosso antigo homem,
Aonde está dizendo isso? Efésios capítulo 4, 22 ou 24 vai dizer isso. A primeira coisa, então, é incompatível a nossa vida em Deus, uma vida pautada no Senhor, cheia do Espírito Santo, com pecado. Não dá. Lembra que Jesus falou que uma árvore boa dá bons frutos, mas a árvore mal dá maus frutos? Não dá, gente. Ó, não dá para jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Ou uma ou outra. Não tem como. E hoje, o que Deus está nos trazendo, essa reflexão, é em relação a isso. Então, a primeira coisa, não dá. A segunda coisa que essa palavra de Paulo a essa igreja é que uma pessoa embriagada, ela perde, ela não tem as suas ações, elas começam a ser influenciadas. As suas atitudes, decisões, suas emoções, elas são influenciadas pelo álcool. Pastor, o senhor está falando sobre a bebida? Não. Qualquer coisa que te prende. Comece a influenciar as suas atitudes, decisões e as suas ações. Aquilo que te segura, aquilo que te prende, aquilo que te domina, ela vai começar a influenciar as suas decisões. Por isso que a gente consegue, hoje, a gente começa a identificar muitas pessoas que elas caminham, daqui a pouco elas param. Aí volta lá atrás de novo, caminha. Por quê? Porque é algo que tem prendido, que tem segurado. E as suas decisões, toda vez que você vai colocar algo na balança, aquilo que te influencia vai te apertar para você tomar uma decisão. E muitas vezes, se é algo que te está dominando, que é do lado mal, normalmente a sua decisão não vai ser legal. É disso que o apóstolo Paulo está falando. A pessoa perde o controle e perde a razão. Olha só. Quem não anda, ou quem anda, caminha, ela tem as suas atitudes, decisões, emoções, elas são influenciadas pelo álcool, e essa pessoa vai perder o controle e a razão. E aí Paulo faz o quê? Essa comparação. Ele falou de alguém que hoje está preso em algo que o influencia. No caso aqui ele falou do vinho, mas ele começa a falar, pelo contrário, o que você tem que fazer? Sejam cheios do Espírito. Esse ponto vai contrastar com a embriaguez. Paulo começa a falar que a embriaguez vai trazer contenda. A palavra contenda, ela vai significar dissolução, aquilo que, sabe, que você não tem controle mesmo. Ela inclui uma ideia de descontrole, de desperdício. A pessoa embriagada perde o controle da sua vida, dos efeitos do álcool no seu corpo. Você começa a fazer aquilo que não é para fazer. Todas as suas atitudes, comportamentos, sentimentos e escolhas são influenciados. Muitas vezes, a pessoa embriagada nem lembra do que fez. É ou não é? Quem bebeu já sabe o que é. A gente faz e não lembra nem o que fez. Olha só, o poder que isso tem. Agora, uma pessoa controlada pelo Espírito, ela passa a ser controlada por quem então? Se o álcool ou qualquer outro pecado controla as minhas ações, minhas emoções, minhas atitudes, minhas decisões, a ponto de amanhã depois eu não lembrar nem o que fazer. Agora, quando você entrega a tua vida, quando você se enche do Espírito Santo, quem vai controlar a tua vida? Quem vai controlar a tua vida? É Deus. Você está entendendo por que Paulo não é à toa que ele vai falar de uma bebida? Ele não falou porque era o maior pecado da época, eu nem sei, mas eu me conjecturando, por que Paulo fala do vinho? Por que Paulo não falou de qualquer outra coisa? Aí Paulo fala do vinho, porque é normalmente assim, quando a gente, naquilo que a gente se entrega, aquilo que comanda as nossas vidas, ele fala, não se encha do vinho, se encha do Espírito, porque o que não pode controlar a tua vida é o pecado, quem tem que controlar a tua vida é o Espírito Santo. É nele que você tem que estar cheio para aquela casa, na hora que as coisas vierem nos rodear, elas estarem cheias do Espírito Santo e elas não vão achar lugar. É disso. Por isso que eu começo a entender que aquela palavra de Jesus lá em Mateus capítulo 12, ele está falando, gente, a gente não pode viver só aqui fora, a gente tem que viver aqui dentro.
essa presença de Deus. A pessoa que vive a plenitude do Espírito passa a ser controlada por Deus, diferente do descontrole e do desperdício da embriaguez. Ela vai experimentar um maravilhoso domínio próprio. Quanto mais plenitude do Espírito Santo, mais autocontrole, mais razão, mais distância daquilo que te afasta de Deus. Quanto mais você se enche de Deus, mais você se afasta daquilo que te afasta de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta daquilo. Quanto mais cheio de Deus, está mais distante aquilo que nos rodeia, que tenta nos atrapalhar. Meu querido, eu poderia dizer assim, nós poderíamos começar a mensagem aqui, mas eu quero concluir. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. A gente tem que estar cheio do Espírito. Efésios vai nos falar isso. Por que eu estou falando que hoje a gente poderia, na verdade, a gente poderia começar a mensagem aqui? Porque você já entendeu que essa casa, que se chama Danilo, que se chama Bill, que se chama Balbi, que se chama Antônio, que se chama Eduardo, ela tem que estar cheia. E ela tem que estar cheia daquilo que é bom. Você já entendeu isso? Amém? Você tem que estar cheio. Se ela estiver vazia, ou se ela estiver com qualquer outra coisa, a Bíblia diz que o estado daquela pessoa vai ser pior. Você vê muita gente que vem para a igreja e ela não firma, e depois pode ser, é mais difícil você trazer um crente desviado para a igreja do que um novo convertido. Então o cara se enche de razão, né, André? E ele falou, mas eu já conheço, mas não pratica. Você pega uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus, às vezes é mais fácil, mais acessível. Mas a pessoa se enche de razão e ela acha que consegue. Não, mas eu me relaciono com Deus em casa. Não, mas não faz, gente. A gente não faz. É uma luta. É uma luta. E a gente precisa, então, se encher de Deus. Agora, como que a gente se enche de Deus? Por isso que eu estou falando que, na verdade, eu poderia começar, poderia dizer, até agora, a gente está falando da introdução. Daquilo que Jesus está falando com aquele povo. Gente, vocês estão vivendo apenas de rito, apenas de religião, na pior, da pior forma da palavra, porque a palavra religião não é ruim, a palavra religião significa religar. Foi isso que a palavra significa, religar, nós somos ligados com Deus, foi isso que Jesus fez. Agora, o lado ruim da palavra religião é porque a gente entra no modo o quê? Naquele modo piloto automático. A gente senta no mesmo lugar, vai para o mesmo lugar, chega na mesma hora, a gente não está mais preocupado se chegou na hora do culto ou depois do culto, ou se chegou só depois do louvor. A gente já não se acostuma mais se a gente faltou 1, 2, 3, 4, se tem 3 meses que a gente não toma uma ceia. Isso começa a virar o quê? Essa é a religião que a gente tem que tomar cuidado. Isso já não faz mais importância para mim. Se eu vim, eu deixei de vir. Se eu orei, eu deixei de orar. Se eu li, eu deixei de ler. Se eu estou aqui, eu não estou, não faz mais diferença. Porque a gente começa a falar, não tem meu relacionamento onde eu estou. E a gente esquece que a gente vem aqui entregar o nosso culto. Então, era isso que Jesus estava falando para aquele povo, está dizendo, gente, vocês estão vivendo só a parte ruim da religião. Vocês têm que religar a Deus de verdade. Se encher do Espírito Santo. Como que a gente se enche do Espírito Santo? Como que a gente enche do Espírito Santo? Verso 19, Mate, por favor. Ele começa a falar, falando uns aos outros com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer está aqui, para se encher de Deus. Se relacionar. A gente precisa, não tem jeito. A gente precisa estar aqui, sujeitando uns aos outros. Colossenses capítulo 3, verso 16 vai dizer, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Olha só, Colossenses vai falar mais ou menos a mesma coisa que Efésios está dizendo. Gente, a gente precisa se encher de Deus, se enche de Deus aqui. Você se enche de Deus na sua casa? Sim, glória a Deus. Mas hoje, por exemplo, é dia de ceia. Ceia é dia de comunhão, onde nós sentamos na mesa para nos relacionar com o Pai. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver a importância da palavra também. Então a gente começa a se encher de Deus quando a gente está aqui se relacionando com Deus e com os irmãos, e quando a gente começa a se encher da palavra. O Espírito e a palavra, elas estão sempre ligadas. Não tem jeito de você ser cheio de Deus se você não conhecer a palavra. Não tem jeito de você achar e estar cheio de Deus se você não está ligado também na palavra. Por isso que eu sempre falo aqui, eu gosto sempre de falar no plano de leitura. Gente, é a melhor coisa de você se encher de Deus. A palavra vai te encher. A Bíblia diz que era lâmpada e luz. Eu comecei aqui, na hora que eu peguei a Bíblia, estava falando sobre você tropeçar. Quando você tem lâmpada, quando você tem luz no seu caminho, é mais difícil de você tropeçar. E se essa palavra não está, meu querido, incutido, se ela não está dentro de você, se você não está cheio dela, meu irmão, nessa hora que você, em vez de estar cheio de Deus, você está suscetível, você está aberto às outras invasões. Alguma coisa vai entrar, alguma coisa vai te encher. E é exatamente isso que ele está falando, gente. Vamos se encher da palavra de Deus. Eles estão sempre ligados. Esse enchimento vem através da palavra. Essa palavra não pode se apartar da nossa vida, nós temos que andar com ela. Como diz as Escrituras, hoje eu de manhã cedo eu levantei, de domingo eu acordo muito cedo. Hoje eu acordei às 6 e pouco da manhã. E eu liguei a televisão no YouTube, e tinha uma pessoa falando sobre Josué. Quando Jesus vai lá e fala para Josué, quando Deus vai lá e fala para Josué, ser forte e corajoso, não se aparte da lei do Senhor, medita nela quando? É isso. Essa tem que ser a nossa direção. Jesus está falando com aquele povo, e eu já vou encerrar depois do horário, porque eu não quero terminar depois do horário. Jesus, quando chama aquele povo e ele fala daquela casa vazia, ele está falando, gente, vocês precisam andar ou se encher de algo. Não adianta ter apenas momentos na presença de Deus. Ele está falando dessa vida com Deus, ela precisa ser uma vida diária, uma vida de todo dia. Nós não conseguimos viver com Deus apenas momentos. Ela tem que ser uma vida diária, constante. E essa reflexão fica para o nosso coração. Como está a nossa vida diária com Deus? Como tem sido? Como que estamos caminhando? Como tem sido a nossa vida? Essa é a primeira ceia do ano. Deus hoje está nos dando uma oportunidade de zerar a nossa história. E a partir daqui, a gente viver algo diferente. A gente viver cheio do Espírito. Porque se a gente estiver cheio do Espírito, meu irmão, nada e nem ninguém vai atrapalhar o propósito que Deus tem na tua vida. Aquilo que Deus traçou para a gente viver nesse ano de 2026. Porque você vai estar assim limpo, vai estar tudo arrumadinho, mas a sua casa não vai estar vazia. A sua casa vai estar cheia do Espírito Santo. Quem vai controlar a tua vida e quem está controlando a tua vida a partir de agora é Deus. As decisões que você vai tomar no ano de 2026 vai ser direcionado pelo próprio Espírito Santo. Não vai ser mais eu, não vai ser mais as minhas emoções, não vão ser mais os problemas, não vão ser mais as dificuldades. Vai ser o Espírito Santo de Deus dirigindo a tua vida a partir de hoje. Mas para isso hoje a gente tem que tomar essa decisão. Eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida de relacionamento com Deus.
Voltando à palavra da pastora Luciana semana passada, ela falava do vinho novo no odre velho. Se a gente continuar querendo viver essa vida nova, pastora Luciana, do jeito que a gente viveu o ano passado, meu irmão, já esse odre vai rasgar. Se você quiser colocar esse vinho novo dentro desse odre, não tem jeito. Já esse odre vai romper. E Deus hoje está nos dando a oportunidade de vivermos algo novo a partir de hoje. E isso só depende de mim e de você, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. A Bíblia diz que Ele já pagou o alto preço para mim e para você. Nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que mais do que isso, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aquela cruz era minha, era sua, aquelas chicotadas eram nossas. E Ele assumiu o nosso lugar para a gente estar aqui hoje nessa noite. Ele está nos dando a oportunidade para vivermos um enchimento, para vivermos cheios da presença de Deus. Não é à toa que o Espírito Santo me levou a esse dia de oração. Nós precisamos orar mais, precisamos estar mais cheios de Deus, precisamos buscar mais a palavra. Agora em fevereiro nós voltamos ao estudo. Vamos voltar ao estudo às sextas-feiras, graças a Deus. As coisas que a minha mãe está encaminhando. Porque sem a palavra, sem oração, sem estarmos aqui congregando, a nossa casa vai estar vazia. E ela vai estar suscetível a ataques. A morar que não é para morar mais. A gente só pode estar cheio do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que controlar a minha vida e a tua vida. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas hoje. Esse é o convite de Deus para a nossa ceia de hoje. É a ceia do enchimento de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. E se você desejar isso, se você quiser isso, eu te convido nessa noite a gente orar. Se o louvor quiser subir, eu falei que ia ser bem rápido. Mas não vamos terminar tarde hoje. Na verdade, nós não terminamos tarde, né? Mas é porque sempre vem alguma coisa. Mas eu acredito que você entendeu o que Jesus estava falando naquela passagem. Eu falei, gente, vocês estão vivendo apenas de aparência. Aquele povo cobrando tanta coisa de Jesus está dizendo, gente, vocês estão perdendo a melhor parte. Vocês estão perdendo a boa parte. Eu me lembro dessa passagem, né? Essa música, né? Era a música da Maria lá, né? Maria, Marta e Maria, né? É isso mesmo, essa música? É daquele que as meninas fez? Não, aquele lá não, foi outro, né? Da pedra, né? João Cruz. Mas não tem uma música aí que fala de Maria? Maria escolheu a boa parte? Não tem, Lídia? É, isso mesmo, né? Se quiser cantar, se vocês puderem, pode cantar. É, Suzane. Se quiser cantar, vou cantar. Entendeu? É assim. Deus hoje está nos dando a oportunidade. Escolhe a boa parte. A Bíblia diz que aquela palavra foi assim, não foi Maria vai lá, está aos pés de Jesus, e aí a Marta, Jesus, você não fala no fogo? Ela escolheu a boa parte, é a palavra. Ela escolheu a palavra. Ela escolheu estar ligadinho com Cristo. E Jesus hoje está nos fazendo esse convite. A gente está perdendo às vezes tempo com tanta coisa, com tantas preocupações, com tantos penduricalhos. E aquilo que é importante, que vai direcionar a nossa vida, a gente tem deixado de orar. E hoje Deus está nos chamando, nos fazendo um convite. Vem para os meus pés. Vem para os meus pés. Hoje a pastora falava tão interessante, né? Quando ela falava de Judas, né? Então, a gente, né, não quero criar nenhum tipo de heresia aqui, né? Mas quando você olha, é lógico que a Bíblia também diz que ele foi escolhido. Judas foi escolhido para aquele momento. Já estava decidido. Ele não foi pego no laço. Mas talvez a intenção de Judas foi dizer assim, eu vou colocar Jesus numa boca de aperto,
E aí ele vai chamar os anjos do Senhor, e ele vai livrar todo mundo, e vai acabar com esses romanos. Então talvez dentro dele mesmo, talvez ele não tinha noção de tudo aquilo que o próprio Deus já tinha feito, porque Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para que a nossa boa intenção, porque tem um ditado que diz: de boa intenção o inferno está cheio. A gente tem que entender o que está controlando a nossa vida, o propósito de Deus, a palavra. O que nós temos escolhido? Faça como Maria, escolha a boa parte. Se encha de Deus, se encha da palavra. Vai conseguir mandar? Vamos embora, vai, a Miriam já está tocando aí, ó. Feche seus olhos. Não sei como está a tua vida. Deus falou comigo. Deus ministrou a minha vida. E eu estou entendendo, Jesus, eu preciso estar mais perto da palavra, mais perto do Senhor. E eu já comecei a colocar em prática. Se não tiver ninguém no relógio de oração, nas 24 horas, eu vou ter que ficar aqui. Porque eu escolhi a boa parte. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Mate vai colocar a letra aí, não tem não, Mate? A letra? Diga isso. Escolha hoje o tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, aleluia. Coloquei eles na boca de aperto, né, não é? Aleluias. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nos perdoa, Pai, se até o dia de hoje nós, como igreja, temos vivido apenas aparência. Como diz a tua palavra lá em Apocalipse, tem nome que vive, mas está morto. E nós não queremos isso. Pelo contrário, Deus, nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja em movimento, em crescimento. Nós queremos ser para as pessoas que vão influenciar outras pessoas a viver aquilo que nós estamos vivendo. Ah, Pai, que as pessoas, através da minha vida e da vida dessa igreja, possam ver, Pai, o teu amor, a tua graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que nós pedimos nessa noite. Pai, saímos daqui hoje, Pai, entendendo a importância do enchimento, Pai, do teu Espírito na nossa vida. Pai, que o Senhor comece a guiar cada passo das nossas vidas, que o Senhor direcione, Senhor, cada atitude, Pai, cada decisão que a gente vai tomar, cada palavra que foi proferida. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma o controle das nossas vidas, toma o controle das nossas vidas, toma o controle da vida de cada um aqui, Pai, a começar pela minha. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa, Senhor, olhar para a direita, olhar para a esquerda, não nos deixa, Deus, perder o foco. Em nome do Senhor Jesus, que a tua boa palavra continue no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. Nos ajuda, traz sobre nós, Pai, o desejo de conhecer mais do Senhor, de nos relacionarmos mais contigo. Pai, se for preciso, nos acorda na madrugada mesmo. Se for preciso, Pai, fala conosco de uma forma mais profunda, mas que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Pai, nós olhamos em toda a Bíblia e nós percebemos que todas as pessoas que chegaram até Ti, Senhor, saíram diferentes. Todas as pessoas de coração quebrantado se aproximaram do Senhor, saíram diferentes. Pai, eu posso lembrar daquele homem que disse: se só quiser, tu podes me curar. Eu lembro daquela mulher com
fluxo de sangue que venceu aquela multidão, tocou na tua orla e ela foi curada. Senhor, eu posso ver, Pai, há pessoas aqui a partir de hoje sendo transformadas pelo poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira de nós tudo que não é seu. Tira de nós, Pai, Pai, tudo aquilo que não é para estar mais em nós. Pai, nos abençoa, acrescenta na nossa vida, Pai. Pai, traz sobre nós, Pai, esse controle, em nome do Senhor, através da tua palavra, através do relacionamento com o Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Estamos daqui hoje, Senhor, para viver diferente. Estamos daqui hoje, Deus, para viver algo novo, algo que nós não vivemos ainda, Pai. 2026 vai ser sim um diferencial, um divisor de água nas nossas vidas. Eu declaro isso sobre a vida de cada um aqui, Pai. E quando nós chegarmos lá em dezembro de 2026, nós vamos lembrar dessa ceia. Essa palavra vai estar marcada dentro de nós. Pai, toma o controle das nossas vidas. Toma, Pai, a direção. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos. Diga mais uma vez: eu encontrei o meu tesouro. Diga isso. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sei, Pai, que ela vai gerar frutos. Pai, ela vai transformar a nossa vida. Ela vai começar a controlar as nossas decisões a partir de hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje, pessoas vão até nos procurar. Tem pessoas que vão te procurar e vai dizer: você está diferente. Tem pessoas que vão te procurar e falar: eu quero viver isso que você está vivendo. Porque a partir de hoje Deus toma o controle da tua vida. Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer as pessoas que nos assistiram. Recebe essa palavra no teu coração. Que a tua casa agora seja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da presença do Senhor, e que ela seja controlada por essa maravilhosa presença, em nome de Jesus. Deus abençoe você que me